aí, como você se vê no futuro? Técnico em enfermagem. Médica. Gestora em saúde. A Natália fez graduação em enfermagem e especialização com os melhores profissionais. O meu futuro começa aqui, por que não? Pode ser daqui a um mês, um ano, 10 anos. O importante é que ele começa agora. Surpreenda o seu futuro. Surpreenda-se com o Ensino Einstein. Olá, eu sou Léo Branco, eu sou editor aqui do Exame. Tenho o prazer de mediar, nesse momento, um painel de inovação e biotecnologia dentro do Fórum Exame Saúde. É um prazer estar aqui, é um prazer estar com os nossos convidados aqui. Hoje eu estou com a Fernanda Tavormol, que é presidente do Instituto DOR, da Rede DOR. Estou aqui também com o Rodrigo Demarque, que é o diretor de inovação do Hospital Albert Einstein. E remoto estamos com a Marta Pena, líder de inovação da Eurofarma. Pessoal, obrigado por estarem aqui, é um prazer. Queria começar o nosso bate-papo com uma rodada de apresentação, né? Queria que vocês contassem um pouquinho de vocês e da trajetória de vocês e da organização que vocês representam e, enfim, introduzir o debate. Então, eu queria começar com a Fernanda, por favor. Claro, obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Então, eu sou Fernanda, hoje eu sou presidente do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, mas sou médica de formação, sempre quis trabalhar com pesquisa, então trabalho com pesquisa em neurociências, então tenho também meu chapéu pesquisadora, né? E estou no IDOR desde sempre, né? O IDOR é uma instituição privada, sem fins lucrativos, né? Que trabalha com pesquisa, ensino e inovação na área de saúde há 12 anos. Né? Então, é um prazer de novo estar aqui. Obrigada. Muito legal. Prazer. Rodrigo? Muito prazer, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje também. Eu também sou médico de formação. Ao longo da minha jornada enquanto médico, eu fui aprendendo a empreender e a fazer gestão de projetos relacionados à inovação e tecnologia na área da saúde, que é algo que eu faço há aproximadamente 10 anos. E recentemente, há cerca de 3 anos atrás, eu entrei no Einstein e atualmente eu sou o diretor executivo de inovação da instituição. Obrigado de novo. Legal. Marta? Muito obrigado pelo convite, Léo. Prazer, Fernanda e Rodrigo. Médicos também, mais uma médica do lado de cá. Só que a minha trajetória saí da clínica, fiz medicina clínica médica, psiquiatria, para a indústria farmacêutica há 27 anos. E nessa trajetória da indústria farmacêutica eu passei pelas áreas de comerciais, médicas, e depois voltei para essa trajetória agora da Eurofarma, onde eu estou há 10 anos. É uma empresa que tem investido pesadamente em inovação, que resolveu fazer aí uma jornada desde uma empresa produtora de cópias de genéricos até uma empresa que faz seus próprios medicamentos patenteados. Então, estamos aí nesse desafio de levar a empresa nessa direção. Obrigada. Muito legal. Pessoal, gostaria de começar o nosso papo. Acho que é um tema que é, assim, quase que inescapável, né, das conversas hoje na área de saúde, que é a pandemia. Né? Esses últimos 2 anos aí, acho que trouxeram desafios muito grandes para a sociedade como um todo, especialmente para o setor de saúde, e ao mesmo tempo trouxe ali a oportunidade de muita inovação, né? Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Eu queria que vocês contassem um pouco, para quem está nos acompanhando, como cada organização lidou com esse tema e o que mudou, né? E quais desafios vocês tiveram que enfrentar na hora de fazer essa mudança? Não, é exatamente isso, né, Léo? Acho que a pandemia acelerou muitos processos, né? E acho que, principalmente na instituição, né, o Instituto DOR é um instituto de pesquisa e ensino, claro, ligado à Rede DOR, mas como uma instituição de ciência, a ciência teve um protagonismo muito importante, obviamente, no enfrentamento da pandemia, né? E os processos também, acho que de inovação dentro de como se faz ciência colaborativa ao redor do mundo, então,
Isso eu acho que também acelerou demais. Então, acho que exemplos de como não só, né, perguntas e respostas perguntas foram feitas, respostas foram dadas a questões da Covid-19 em si, mas também como as redes colaborativas, né, se beneficiaram, por exemplo, às vezes de uma telemedicina pré-existente ou de uma conexão pré-existente. Vou dar alguns exemplos, né? Então, a gente tinha já um projeto que era uma parceria com Oxford para treinamento de terapias intensivas na África e na Índia. Isso estava já começando a se instalar e foi acelerado. E foi fundamental para que essas outras unidades de terapia intensiva em outros países também, né, em desenvolvimento, tivessem o aporte e orientação de intensivistas do Brasil e de outros países do mundo. A questão toda, né, não só de pensar na Covid aguda, né, mas na Covid também longa, né, e na questão de saúde mental como um todo, né. Então, assim, questões como desenvolvimento de portais de saúde mental que deram suporte a profissionais da saúde, mas também a quem estava em casa, em lockdown, né? Então mais de 250 mil pessoas acessaram nessa fase dicas, né, de como enfrentar esse isolamento. E hoje se transformou, na verdade, numa jornada, num protocolo, na verdade, de autojornada que está ainda em andamento. Então, é um legado que eu acho que a pandemia também deixou de muitas coisas. Só um exemplo, né, de que hoje, por exemplo, esse portal, ele está acessível à população como um todo, com o objetivo de cuidar da saúde mental das pessoas com aplicativos online. Então, são só alguns exemplos. Acho que as instituições se reinventaram na fase da Covid aguda, mas eu acho que muitas questões ficaram em termos de legado, né, de desenvolvimento que aconteceram naquela época e que assim se perpetuaram. Bom, a questão da pandemia, de fato, ela acelerou a colaboração, né, entre equipes que estavam, muitas vezes, a muita distância, né, ou seja, a gente teve que fazer isolamento social, ao mesmo tempo a gente teve acesso a ferramentas de videoconferência. Eu acho que, no fim das contas, a colaboração e o compartilhamento de conteúdo aumentou, né, nesse período todo da pandemia. E eu queria entender um pouco como que o Einstein viu isso, participou disso tudo. A gente ouviu falar muito de Einstein aí estabelecendo protocolos de combate à Covid, enfim. Conta um pouco como foi o dia a dia lá. Claro. Logo no começo da pandemia, o Einstein se viu literalmente no olho do furacão, né? O primeiro diagnóstico da Covid feito no Brasil foi feito dentro do Einstein. Todos os protocolos, os processos operacionais assistenciais foram postos à prova, digamos assim, logo na chegada. Então, foi importante para a instituição, inclusive, compreender e perceber, né, que todo o investimento que se faz na questão da excelência do cuidado, etc. e tal, foi algo super importante, digamos assim, né, para o Einstein ter esse protagonismo durante o enfrentamento da pandemia, né, em vários aspectos, não só nos aspectos assistenciais, mas também nos aspectos relacionados à pesquisa e inovação, né? Quer dizer, o que se desenvolveu lá dentro em termos de pesquisa, por meio da nossa ARO, por exemplo, Academic Research Organization, foram estudos importantíssimos, né, do ponto de vista científico, em termos de geração de evidência, que na verdade foram usados pelo mundo inteiro, né? Então, é importante ver que a instituição, nesse sentido, ela estava preparada, apesar de ninguém estar preparado para enfrentar uma pandemia, né? Nesse sentido, todo digamos assim, o investimento que o Einstein faz e fez, né, nessas frentes todas assistenciais de pesquisa, foram postos à prova ali e responderam, né, como se imaginava. E do ponto de vista de inovação, a mesma coisa, né? Quer dizer, para enfrentar uma pandemia como essa, a tecnologias e as inovações, algumas delas desenvolvidas dentro de casa, como por exemplo a nossa plataforma de bioinformática, o Varsomics, que foi importante para fazer esse primeiro diagnóstico de Covid no Brasil, inclusive, a resultante de um olhar de quase uma década de investimento em inovação, né? O mesmo vale para a plataforma de telemedicina, né? O Einstein sempre foi um pioneiro nesse campo no Brasil, né?
E ela também, a plataforma de telemedicina dentro do Einstein, nasceu dentro do laboratório de inovação. Primeiro foi estruturada como um produto, e depois evoluiu, se transformou numa unidade de serviço, né? E estava pronta, digamos assim, para ser ofertada à população. Antes da pandemia acontecer, lá por fevereiro, o Einstein tinha cerca de 200 mil vidas elegíveis ao serviço de telemedicina, né? Em 60, 90 dias, esse número saiu de 200 mil vidas para 2 milhões de vidas, né? Então, certamente, se esse investimento em inovação, né, se essa visão institucional em relação à importância disso, né, não tivesse acontecido há uma década atrás, no momento em que a pandemia chegou, talvez não estivéssemos preparados para isso, né? Então, foram muitos aprendizados. Alguns dizem que a pandemia, pela perspectiva de digitalização dos serviços de saúde, né, nos catapultou para 2030, né? Talvez tenha um exagero aí, mas de certa maneira um resquício de verdade com certeza existe nessa afirmação, né? Muito interessante. Marta, gostaria de endereçar a você agora o tema aí de pandemia. A Eurofarma, uma empresa que já tem um histórico de inovação muito grande, enfim, bem antes de pandemia acontecer, e imagino que na pandemia esse processo ele se acelerou, né? Queria entender um pouquinho qual foi o impacto e um pouco dos desafios que vocês tiveram nesses últimos 2 anos. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho assim do impacto da pandemia naquilo que a indústria farmacêutica tinha de maior responsabilidade, né? Que era o suprimento de medicamentos para a população. Isso não foi muito transparente, exceto quando faltava, né? Mas o impacto sobre a empresa, porque houve uma ruptura de todas as cadeias de suprimento. Não sei se as pessoas têm ideia disso, mas foi uma ruptura gravíssima, né? A gente teve primeiro a China, que é um grande fornecedor de ativos, depois a Itália, que é outro imenso fornecedor de ativos em seguida, a Índia, outro grande fornecedor de ativos. Mais recentemente, a pandemia, mesmo tendo amenizado, a guerra da Ucrânia trouxe um impacto enorme sobre a Alemanha, que é um fornecedor de recipientes. Então, para fazer um medicamento, você precisa de 9 insumos diferentes, né? Matérias, né? E isso rompeu completamente. Nós estamos ainda há 2 anos regulando essas cadeias, e nesse momento a capacitação da empresa para uma resposta rápida a estas necessidades, a nossa capacidade de formular medicamentos, de navegar com responsabilidade nas formulações e trabalhando junto com a Agência Regulatória Brasileira para manter o suprimento do mercado de medicamentos básicos, de pílula anticoncepcional, antibióticos, qualquer coisa que você pensar, nós tivemos problemas de suprimento, né? Os mais famosos foram aqueles ligados ao Covid, né? Ligados a anestesias, ligados ao CTI, os medicamentos, os antibióticos para as grandes infecções, teve falta de tudo. Então, um grupo grande da área de desenvolvimento, da área de operações, da área regulatória, se reunia todos os dias às 8 horas da manhã, todos os dias, durante todo esse tempo, para conseguir trabalhar e contornar as dificuldades colocadas na cadeia de suprimento pela pandemia. Então, eu fiz questão de falar disso, porque quando a gente fala de inovação, a gente fala de coisas muito charmosas, né? Mas esse assunto, ele não foi charmoso, mas ele puxou, assim, de dentro do âmago da empresa para conseguir manter o suprimento dos medicamentos para a população. Claro que tem um outro aspecto que eu acho muito bonito para a gente falar, que foi assim, deixar muito transparente para o mundo a cooperação da inovação radical, quando você vê uma empresa como a Pfizer se aliar a uma empresa biotecnológica pequena, nascida dentro de uma universidade, com produção na China para fazer uma vacina. Essa
esse conjunto aí de parcerias, que é a forma como hoje a gente trabalha muito na indústria farmacêutica, né? São parcerias internacionais, cooperações de múltiplos pares, né? É muito clara na produção da vacina de Covid da Pfizer. Eu acho uma história bonita também de se contar, e a gente confirma o tipo de modelo que a Eurofarma usa hoje para fazer desenvolvimento, que é sempre com parcerias com universidades, empresas de biotecnologia, produções, uso de CROs internacionais, tá? Fazendo um resumo. Bacana ouvir isso de como que o setor conseguiu fazer frente a um desafio tão grande, né? De fato, era um problema enorme a cadeia de suprimento para um item tão essencial como a fabricação dos fármacos, né? E conseguir superar isso é um mérito e tanto para a Eurofarma, para o setor. E aí eu queria emendar esse ponto com outro ponto que eu gostaria de um comentário de vocês três, que é as health techs, né? Como que essas startups abertas nos últimos anos, de alguma maneira, interagem com esses desafios aí do setor, né? Desafios logísticos, desafios de adoção de tecnologia, desafio de compartilhar o conteúdo. Então, eu gostaria de entender como que cada organização que vocês representam tem olhado para essas empresas e os exemplos, de fato, né, dessa cooperação. Fernanda, quer começar? Claro. Então, eu acho que é fundamental, né? A gente tem aí dentro do IDOR, por exemplo, a gente tem um setor que é o Open Door, que é o hub de inovação. Na verdade, é um setor que não é uma incubadora, realmente um hub para interação entre empresas do setor tecnológico, biotechs, e com um viés muito de interação com os pesquisadores, né? Então, a ideia também é promover o empreendedorismo científico, né? A aliança entre essas empresas, com a possibilidade, inclusive, de co-desenvolvimento. Mas é claro, né, que as health techs, elas precisam interagir com o setor produtivo da saúde. Então, claro que campus, né, para testar, né, e validar, né, as diversas ferramentas também é muito importante, né? Eu acho que essas cooperações, né, não só para que possam, na verdade, expandir e validar essas tecnologias que estão chegando, mas também muitas das vezes co-desenvolver, então, com os pesquisadores, né? Então, acho que é essencial, acho que o Brasil precisa fazer mais, né? A gente já falou um pouquinho aqui em relação à parceria, né, de empresas com o setor das ICTs, setor de ciência e tecnologia, ou as universidades, né? Como a gente já teve o exemplo, né, da Biotech com a Pfizer, mas também outro exemplo recente é de Oxford com a AstraZeneca, né? O quanto também foi importante. Então, enfim, eu acho que nesse sentido, eu acho que nossas instituições têm que abraçar essas iniciativas, né, e dar suporte para que, na verdade, se tenham mais dados, validar cada vez mais, para que a gente tenha mais e mais health techs no Brasil aí querendo trabalhar com a gente. Muito bem. E, Rodrigo, como que está a relação lá no Einstein? Vocês têm, inclusive, um hub lá disso, né? Sim, temos. A Eretz Bio, né? Na minha visão, as health techs, elas são essenciais para a transformação que o setor precisa, né? Assim como já aconteceu em outras indústrias, né? No setor da saúde, elas são igualmente importantes, e eu acredito para que se possa de fato, para que possamos de fato, né, ter ou construir um sistema de saúde sustentável, que possa entregar a melhor experiência possível aos pacientes, que seja capaz de entregar uma assistência de excelência em escala, não são as organizações de saúde mais tradicionais que sozinhas vão conseguir fazê-lo, né? Então, obviamente, esse é um assunto complexo, o sistema de saúde é complexo, tem uma série de barreiras a serem ultrapassadas, fragmentação, etc. e tal. Mas eu acredito que as health techs são um componente, um elo importante para que se consiga chegar lá, né? Então, no Einstein, nós começamos, digamos assim, esse relacionamento com startups de saúde de forma mais estruturada há cerca de 6, 7 anos atrás, né? Um pouco antes da própria Eretz Bio existir, né? E o objetivo era entender um pouco mais como essas health techs de fato funcionavam e tal, né? Eu costumo dizer que existe uma relação simbiótica, né, entre uma grande instituição de saúde e essas pequenas
empresas, as startups, né? As startups, em geral, elas podem contribuir muito com o processo de transformação digital, né? O mindset ágil, ajudar essas grandes organizações a entenderem e a operarem de uma maneira um pouco diferente, mais moderna, talvez, né? E, igualmente, as grandes organizações de saúde, elas são super importantes porque elas ajudam essas startups a validarem modelo de negócio. Como você bem disse, Fernanda, a startups de saúde, não em 100% dos casos, mas em boa parte dos casos, elas precisam ser baseadas em ciência, né? Então, as organizações de saúde, elas são capazes de ajudar essas startups a validarem do ponto de vista clínico, se aquela solução de fato faz sentido ou não, ou do ponto de vista científico, se existe evidência adequada para sustentar essa possível solução, enfim. Então, é uma relação simbiótica, né? Ao longo do tempo, nós fomos aprendendo como essa relação se dava. Hoje, para vocês terem ideia, nós temos no Einstein mais de 150 projetos acontecendo concomitantemente entre a instituição e health techs, né? Isso acontece na área assistencial, na área de pesquisa, no ensino, enfim. Então, a organização, ela foi aprendendo a como se relacionar, né, digamos assim, e é como tirar proveito para trazer mais eficiência, para criar novos serviços e produtos, enfim, né? Nesse caso, teve algum exemplo assim, bem sucedido que vocês consideram como um benchmark ali dessa relação com as startups? Alguns, né? Eu vou dar um exemplo de uma startup, entre aspas, que foi criada dentro do próprio hospital, que é o Varzomics, né, que eu mencionei no começo, e que foi uma tecnologia, uma plataforma de bioinformática desenvolvida dentro de casa inicialmente por um grupo de colaboradores do Einstein, né, que trabalharam proximamente ao nosso laboratório de inovação, e a partir dessa necessidade, desse problema, criou-se uma plataforma de bioinformática que, enfim, hoje está no mercado, e que foi super importante, inclusive, para o diagnóstico do primeiro caso de Covid. E interações com startups, elas foram importantes não só para o enfrentamento da pandemia, mas a gente usa hoje em várias frentes, digamos assim, do hospital, né? Uma outra startup, por exemplo, que trabalha muito proximamente conosco, ela nos apoia no processo de coordenação do cuidado. Então, para o serviço que o Einstein oferece, né, é algo super importante, né? A construção de um sistema sustentável, ele tem como um dos componentes a navegação adequada desse paciente, né? E a gente faz isso usando uma tecnologia desenvolvida por uma startup, que no caso é a Nilo Saúde, né? Então, só para citar dois exemplos, um dentro de casa e um como a gente interage com esse mundo exterior, né? Muito legal. Bem interessante. E Marta, a Eurofarma tem levantado muito a bandeira da inovação radical na indústria farma do Brasil, né? Vocês estão na linha de frente ali da inovação radical. Então eu queria entender como que as health techs ajudam vocês, de fato, a criar insumos praticamente do zero, criar fármacos do zero, como toda essa estratégia que vocês estão desenvolvendo agora. Dentro da Eurofarma, a gente separa a health tech da biotech, né? A gente tem uma área que trabalha com health techs propriamente ditas, e que trabalham desde startups que trabalham na melhora de gestão e processo da empresa, health techs que trabalham em áreas correlatas com a empresa, relação com o hospital, prescrição, setor de distribuição, facilitação e customização de prescrição, né? Tudo isso. Dentro da área core da Eurofarma, inovação radical, né? A gente fala mais de biotechs do que de health techs. Aí o risco e o tempo são muito longos, né? E o setor que a gente faz discovery, novas moléculas, a gente tem trabalhado muito com universidades, não necessariamente com startups nesse caso, mas com universidades e projetos que estão dentro da universidade que a gente incorpora dentro da Eurofarma. Então, o pessoal de Química Medicinal do FRJ, por exemplo,
é uma universidade com a qual nós nos tornamos muito e estamos levando vários projetos em frente a partir do ponto em que eles eram. A gente tem uma relação muito forte com o USP, com a Universidade de São Carlos, com Campinas, onde também temos vários projetos. E um exemplo de startup com a qual a gente tem uma relação muito interessante, um exemplo bastante concreto, é com uma startup chamada Regenera, nascida dentro da Universidade do Rio Grande do Sul. Eles são biólogos que também fazem mergulho marinho, e nós criamos a hipótese de que os organismos, os seres vivos que estão na Amazônia Azul, né, no fundo do mar, se defendem de bactérias. Né? Não sei se vocês sabem, a falta de antibióticos no mundo é um grande problema. As Big Pharmas não estão buscando e trabalhando muito com antibióticos, e nós decidimos nos dedicar a isso. E quando vimos essa startup que fazia busca de órgãos que produzissem substância que combatessem bactérias, quer dizer, essa era a nossa hipótese, né? Eles trabalham com substâncias advindas do mar, nós decidimos explorar essas substâncias num grande projeto de descoberta de antimicróbios para patógenos multiresistentes. Então, nós temos aí uma grande quantidade, estamos fazendo seleções de várias instâncias e testando, e já temos algumas coisas bastante encaminhadas. Esse é um dos projetos que eu acho mais bonitos que a gente tem levado à frente. Mas, como, além disso, né, nós temos buscado e estamos namorando a ideia de fazer um fundo de investimento em biotechs também, fora do Brasil e dentro. A gente acha que nesse mundo a gente não pode ter fronteira, né? Nesse caminho a gente pretende também olhar tecnologias de fronteira dentro da inovação radical farmacêutica, né? Novas plataformas nascentes que possam vir aí a gerar, por exemplo, a vacina da Pfizer, né, da BioNTech, é uma vacina de RNA, que é uma tecnologia, uma plataforma muito recente, né? Muito recente. Então, nós estamos olhando esse tipo de fronteira também, namorando a ideia de assim, aumentar os nossos investimentos nessas startups que estão estabelecendo essas novas tecnologias. E eu quero pegar esse gancho que você trouxe das fronteiras, né, para tratar do ponto do Brasil como um laboratório global, né, de inovação, saúde, em biotecnologia. E eu queria entender o que falta, né, para o Brasil de fato virar uma grande potência, uma potência ali, está nos top 5 desses dois temas, né? Então eu queria um pouquinho que vocês comentassem quais são as nossas vocações, né? O que a gente já tem bom aqui que ajuda a gente a ter uma posição de destaque, e quais são de fato os desafios. Se há desafio regulatório, se há desafio de educação, enfim, o que está faltando, né? Então são essas duas coisas, as potencialidades e os desafios. Por favor, Fernanda. Então, acho que as potencialidades são múltiplas e os desafios são múltiplos, né? Na verdade, não tem dúvida, eu acho que, como a Marta acabou de exemplificar, que a gente tem um capital humano, né, e formação de cientistas, né, enorme, né? Tem um desafio muito grande, né, da aproximação dessa ciência que está normalmente nas instituições de ciência e tecnologia ou dentro das universidades, das próprias empresas, né? A educação é uma outra coisa, então é claro que a gente precisa educar mais, trabalhar mais em conjunto. Eu acho que a questão do empreendedorismo, né, no mundo todo, vários exemplos, a ida para
para a empresa, a volta para a universidade é muito comum. Isso aqui no Brasil é muito menos comum, né? As pessoas se movimentam muito menos. Então, enfim, a educação dos dois polos, a interface entre os dois polos, eu acho que ela é fundamental, né? Esse é um dos desafios. É claro que o outro desafio é investimento. A gente também já falou aqui, né? O Rodrigo colocou muito bem, a ciência, ela dá resposta, não necessariamente de imediato. A gente tem anos e anos, né, de investimento em ciência para, de repente, responder um problema que a gente não conhecia, né, como foi a Covid-19. Eu acho que o Brasil teve uma resposta muito boa e rápida, né, assim como nas diversas instituições. Então, é claro que o investimento é um desafio, e investimento em projetos de mais risco. Eu acho que isso é uma outra questão, né? Que, obviamente, esses projetos de mais risco, eles vão, sem dúvida nenhuma, alguns vão ser muito sucesso, mas, obviamente, são projetos ainda mais de longo prazo. A outra questão que eu acho que é um grande desafio é a retenção de talentos, né? A gente tem muita colaboração com os países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, Weissman. A gente tem vários exemplos, né, de estruturas que são muito inovadoras no setor de saúde, e esses talentos são treinados, mas a gente precisa reter os nossos talentos e a gente precisa da infraestrutura para que esses talentos voltem. Claro que ir para fora, ser treinado e voltar também é muito importante. Então, eu acho que esses são alguns desafios, né? E acho que uma outra questão, né, são mecanismos que possam fomentar um pouco mais essa interação. Por exemplo, recentemente, né, o Instituto DOR se tornou uma agência Embrapi. Na verdade, nós somos uma unidade Embrapi, né? Então, a Embrapi é uma OS, né, já tem várias ICTs, né, instituições de ciência e tecnologia, que são, então, reconhecidas, né, pela Embrapi, são mais de 70, mas na área de biotech, são pouco mais de 10. E na área de biotech em saúde, somos só 4, eu acho, se eu não estou enganada, 4 ou 6. Né? Então, isso é muito recente, não tem dúvida que é um outro mecanismo de interação dos pesquisadores, né, do Instituto DOR e das outras unidades Embrapi, de terem a oportunidade de discutir com a Aerofarma, com outras farmas, né, na verdade, desenvolvimento em si, reposicionamento de medicamentos, né, mas também desenvolvimento em conjunto. Então, eu acho que são diversos, eu dei alguns exemplos aqui de mecanismos que possam, na verdade, fomentar essa interação e o desenvolvimento em si desse setor no Brasil. De novo, como a Marta colocou, parceria é fundamental, né? E eu acho que é através de parcerias e de educação que a gente pode fazer com que a gente tenha cada vez mais o Brasil numa posição realmente de referência nessa área. Legal. E, Rodrigo, eu queria que você comentasse um pouquinho do que Fernanda e Marta já comentaram, mas também entender um pouco da questão de capital. Se de fato o capital disponível para fazer essa pesquisa, que muitas vezes é uma pesquisa de longo prazo, como a Fernanda bem colocou, se existe ou se é um desafio aqui no Brasil? Tentando olhar o ecossistema de inovação em saúde no Brasil, eu acho que a gente evoluiu ao longo dos últimos 5, 10 anos. Algumas coisas importantes aconteceram, do ponto de vista, por exemplo, regulatório, do ponto de vista de leis, criação do marco legal das startups, o próprio LGPD, aspectos regulatórios recentemente, por exemplo, publicados pela Anvisa, uma nova regulação olhando para software as a medical device, enfim, são evoluções necessárias e que estão acontecendo, né? Da mesma forma, o amadurecimento do ecossistema que demanda, né? Ou seja, as grandes organizações que pedem por soluções inovadoras, e isso obviamente estimula que empreendedores passem a querer empreender na área da saúde, né? E empreendedores em quantidade e empreendedores cada vez melhores também atrai o capital, muitas vezes o capital privado, né? Então, o capital de risco, a gente viu uma indústria, né, do Venture Capital no Brasil se desenvolver ao longo dos últimos anos, do Corporate Venture Capital também, o que é obviamente importante, é o que se busca, né? Assim como iniciativas de fomento pela perspectiva governamental, né? Se você me pergunta, é o suficiente em relação
ao que deveríamos ter para ser um top 5 global que você mencionou lá atrás? Não, né? Quer dizer, a gente precisa fazer mais. Mas, por outro lado, quando olhamos, digamos assim, a evolução desse ecossistema, eu acho que a gente fez bons avanços, né? Então, isso não dá para negar. Mas o fato é que, para jogar um jogo, digamos assim, de nível mundial, enquanto nação, a gente tem um caminho grande pela frente, né? O bom disso é que nós estamos presenciando ou vivendo o amadurecimento desse ecossistema, né? Prova disso é a conversa que nós estamos tendo aqui, inclusive, né? Quer dizer, com diversas iniciativas, né? Exemplos concretos, exemplos né? concretos, né? Nós acreditamos muito, né, na inovação aberta, né? Que é o que a Marta e a Fernanda já mencionaram aqui como um modelo importante para fazer gestão de inovação, né? Essa conexão entre grandes empresas e startups e grandes empresas entre si, né? Fomentando co-desenvolvimento, etc. e tal. Recentemente nós lançamos lá no Einstein um programa de inovação e empreendedorismo em biotecnologia, né? E esse programa ele tem como visão de futuro, digamos assim, né? Ser um componente importante no desenvolvimento do que a gente acha que é possível, que é uma indústria de biotecnologia aplicada à saúde humana no Brasil, que hoje quase não existe, né? Então, saindo lá da pesquisa translacional, passando por um processo de incubação, e chegando até a etapa de aceleração de novas empresas, né? E todas essas etapas apoiadas, digamos assim, num pilar de empreendedorismo, né? Nós acreditamos que programas dessa natureza, eles são de fato muito importantes, funcionam como orquestradores entre aquilo que está sendo pesquisado lá na bancada e que pode ser testado na beira do leito, né? E também olhando para as necessidades ou para os problemas que a própria indústria tem e fazendo essa conexão, né? Funcionando literalmente como orquestradores, na nossa visão, são iniciativas fundamentais para que, eventualmente, no futuro, a gente possa falar de uma indústria de biotecnologia brasileira, né? Com as suas particularidades, com, digamos assim, os seus quesitos únicos que, eventualmente, outros países não têm, né? É por aí que estamos imaginando. Muito legal. Marta, olhando o Eurofarma, que tem uma operação fora do Brasil muito forte, uma operação também dedicada à inovação, como é que você compara, né, a realidade aqui e a realidade dos países em que vocês estão olhando também para a inovação? A Eurofarm tem uma operação bem importante internacional, mas ainda na América Latina, né? A gente tem olhado a expansão além da América Latina, mas ainda ela não se concretizou. Eu vou falar muito sobre o setor farmacêutico, né? O que é o setor em que a gente está. O setor farmacêutico é um setor de risco muito alto no desenvolvimento de produtos novos, né? Para sair um medicamento de uma ideia, né? Colocada, isso numa plataforma já conhecida, né? Vamos supor, pequenas moléculas num alvo relativamente conhecido, biológico, até chegar na prateleira assim, de uma farmácia, você leva 10, 12 anos no desenvolvimento e gasta algumas centenas de milhões de dólares, né? A recompensa é muito grande, né? É um mercado protegido por patente, até pelo altíssimo risco dele, para que você possa recuperar o investimento. E hoje, este desenvolvimento de medicamentos, no mundo inteiro, ele é planetário. Não só do ponto de vista da necessidade de você recuperar seu investimento e, portanto, colocar esse investimento no mundo, né? Como também você usa recursos que são planetários, né? A gente não pensa mais em... A primeira questão aqui que a gente precisa ficar clara é que uma indústria farmacêutica brasileira que entre no mundo da inovação radical precisa de olhar para o resto do mundo.
não só para desenvolver um produto pensando em todas as agências regulatórias que estão no mundo, não só a brasileira, como o mercado que está colocado tem que ser este para você conseguir retornar o que você colocar de investimento, quanto a cadeia de desenvolvimento, ela hoje também é planetária. Mesmo uma empresa como a Pfizer não tem tudo dentro de casa. Ela vai buscar o apoio em provedores de serviço, dada a velocidade com que as coisas se renovam neste mundo, né? Então, voltando um pouco aqui para dentro de casa para pensar o que a gente tem e o que falta, né? Eu acho que a indústria farmacêutica hoje está num momento espetacular em termos de momentum de investimento em inovação, porque algumas das empresas hoje são muito fortes, são economicamente muito fortes, geradoras de caixa, estão se deparando com o fato de que o mercado brasileiro ele é grande, mas não grande o suficiente para se bastar como indústria de genéricos, né? Então, nós precisamos sair desses 200 e alguma coisa de milhões de habitantes, e para fazer isso e continuar a crescer, nós precisamos de olhar para fora e não dá para concorrer com genéricos indianos e chineses. A gente precisa de inovar de fato. Esta inovação passa por uma integração crítica. Eu acho que o que mais falta no Brasil a gente tem excelências isoladas, mas a gente não sabe integrá-las de uma forma planejada, de forma a criar círculos virtuosos, né? Então, nós temos, de fato, recursos humanos, talentos, mas esses talentos não têm onde trabalhar, eles saem do país, né? Eles não... A relação da universidade brasileira com as empresas ainda é uma relação desconfiada, né? Você vai para universidades americanas, isso faz parte do dia a dia se relacionar com uma empresa, e sair da ciência básica até alguma coisa que vire um produto, né? A Fernanda falou do Weissman. O Weissman é outro exemplo, né, de translação permanente, né? Eles fazem a ciência básica, tem alguma coisa e colocam para alguma empresa levar para diante e depois recebe em royalty aquilo. A gente faz mal essa relação, a gente faz muito mal essa relação. A gente precisa de pensar em inovação radical como um investimento, né? E, com isso, ter facilidades tributárias, ter facilidades de trânsito de mercadoria. Num planeta, você não pode... Eu dou um exemplo concreto. A gente manda moléculas para serem analisadas numa grande CRO na China, ela vai... Em uma semana ela está lá dentro do laboratório sendo trabalhada, dias, né? Poucos dias. E na volta é uma incógnita, se eu vou ficar com aquilo parado no Cosmos, né? Na alfândega, 2 meses, né? E quando eu estou aí brigando contra o tempo. Então, eu acho que o que falta para a gente no Brasil é integração. Inteligente de todos os players que fazem esse trabalho. Um outro fator que eu acho que é muito relevante, que eu também acho que falta no Brasil, é toda a parte de inteligência artificial aplicada, né? O mundo farmacêutico de agora em diante não existe mais sem inteligência artificial, sobre grandes bases de dados, grandes algoritmos, testagens em sílico, que são cada vez maiores, e a gente precisa... Esses profissionais não estão aqui. Eles definitivamente não estão aqui. Eu conheço vários que foram embora do país e estão trabalhando em empresas lá fora, e a gente precisa urgentemente de fazer inteligência artificial aplicada a este mundo da biologia e da química urgente, ou a gente vai perder o bonde da história. Muito bem.
considerações importantes, lições de casa importantes, acho que para o Brasil como sociedade, para olhar para esse tema de saúde com a atenção que ele merece. Acho que esse papo a gente poderia ficar aqui um dia conversando, mas infelizmente a gente chegou ao fim do nosso papo, do nosso horário aqui programado para fazer essa conversa. Em nome da Exame, gostaria de agradecer demais a presença da Fernanda, do Rodrigo, da Marta, a presença de todo mundo que está nos acompanhando aí virtualmente. Muito obrigado pela atenção de todo mundo e até mais.